CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, seja muito bem-vindo ao CBN Professional. Eu sou o Thiago Barbosa, da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E o CBN Professional é essa grande parceria entre a CBN e o Valor, falando sobre carreira e negócios, e chega agora na sua 10ª temporada, sempre trazendo gente muito interessante para a nossa conversa. Bom, aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios, sempre para inspirar você. Bom, lembra que você pode acompanhar o CBN Professional em áudio, em todos os aplicativos de podcast que você está acostumado, mas também em vídeo, no canal da CBN no YouTube, assim como também no canal do Valor no YouTube e nessa temporada também no Spotify em vídeo. Bom, ajeite seus fones de ouvido aí, aumente o som do seu celular, do seu computador, do seu tablet, da sua TV, seu rádio. Enfim, nós vamos aprender muito por aqui sobre os desafios da liderança. E é muito legal porque o nosso convidado de hoje costuma brincar que tem 2 casamentos. Um com a esposa, a Edi, com quem está casado há 32 anos, tem 3 filhos, e outro com a Ambev. Ambev, que todo mundo conhece, tem marcas famosíssimas no seu portfólio, como Budweiser, Brahma, Stella Artois. Bom, ele está na Ambev há 33 anos, né? É uma trajetória que começou lá no Recife, sua cidade natal, logo depois de formado em administração. Um encontro aí meio casual com um cliente da antiga Brahma abriu as portas para o universo das cervejarias e pouco tempo ele já liderava o marketing da Skol em São Paulo. Bom, com a fusão que deu origem à Ambev, ele ganhou cada vez mais espaço. Em 2005, tornou-se VP de marketing no Brasil e, a partir de 2011, começou uma sólida carreira internacional, passando por operações como Argentina, Canadá, Estados Unidos, México. Vamos ouvir muito disso. E depois de comandar diferentes regiões aí na Ambev, controladora, né, da Ambev, e transformar a América Central e o Caribe em um dos mercados mais importantes aí do grupo, ele voltou para o Brasil e desde janeiro ele é o CEO da Ambev. Estamos falando de Carlos Lisboa, muito obrigado por estar aqui conosco, seja bem-vindo ao CBN Professional, Carlos. Para mim é um prazer grande estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Estela. Eu não tenho dúvida que isso vai ser outro momento marcante nesse retorno para o Brasil, para onde tudo começou para mim, né? Então, muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado. A gente que agradece muito. Carlos, então vamos começar, né? Já que você está falando, como é que é, depois de 10 anos aí, você, né, estava longe do Brasil e voltou agora em janeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é voltar para o Brasil, como é que é liderar um time brasileiro e o que mudou na tua percepção, né, depois desse tempo longe. É um sonho voltar, depois de ter tido a oportunidade de viver em vários países, em várias operações nossas. Vivi com minha família em lugares maravilhosos, mas nenhum deles superou o Brasil. Então, a família sempre tinha como objetivo futuro voltar e a gente conseguiu concretizar esse sonho. Então, acho que tem do lado pessoal, um significado enorme de regressar. Para que você tenha ideia, Estela, meu filho mais novo, acabou de completar 18 anos, há 15 fora do Brasil, praticamente viveu a vida inteira, né, junto conosco, rodando o mundo. Então, é um cidadão do mundo hoje e está tendo a oportunidade de voltar para cá e conhecer um pouco mais do que é ser brasileiro, né, e viver nossa cultura. Então, super especial para o lado pessoal, né, e familiar e também muito profundo para o lado profissional, né, porque foi onde tudo começou para mim aqui. Uhum. Então, voltar a liderar a companhia que me formou como profissional, que eu participei dessa transformação de construir essa multinacional que a Ambev se tornou e liderar um grupo. Esse grupo daqui, Estela, da Ambev, sempre foi muito inspirador para mim, porque eu sempre digo que é muito bom trabalhar onde você encontra uma densidade de talentos alta, né? E é o que a companhia tem como um grande diferencial, que é a união de uma cultura que é muito singular, com um grupo muito talentoso. Então, ser parte novamente dessa equipe, com o papel de liderar esse grupo e conseguir
né, extrair dessa equipe o melhor que essa equipe pode ser, é desafiador, encantador, né, e me estimula muito. Eu sempre digo, só para fechar, que apesar de 32 anos de companhia, eu estou vivendo hoje o meu melhor momento na empresa, né? Então, é possível isso, né? Uhum. É possível. Bom, e assim, mas foi uma trajetória de muitas mudanças de cargos, muitos países. Em cada um deles, dá para dizer que você conseguiu acumular um novo aprendizado para trazer para cá, para essa nova posição? Eu vejo cada etapa dessa como realmente um recomeço, Thiago. Porque eu acho que você tem a oportunidade de quase resetar quem você é, né? E à medida que você vai aprendendo, é como se você né, tivesse a oportunidade de dizer, agora eu sou assim, né? Eu aprendi algo novo, né? E algumas coisas você adota para frente, outras você diz, não, isso tem menos a ver comigo, né? E Uhum. aquilo vai formando uma pessoa e um profissional, né? Na minha opinião, melhor, né? Então, ter tido a oportunidade de conviver com pessoas muito diferentes, né? Em culturas muito diferentes da nossa, foi algo muito especial na minha trajetória, né? Então, as pessoas sempre dizem, ah, não, mas foi muito intenso esse processo de... É verdade, nunca tem só um lado da história, né? Então, recomeçar, ela tem um lado de desafio, de dedicação, de esforço, né? De não perder a tua disciplina como pessoa e como profissional, que é muito desafiante. Por outro Agora, você lado, é acha que muito o seu rico. estilo de liderança mudou em todos esses desafios que você teve lá fora? Ah, mudou bastante. Eh, eu acho que à medida que o tempo passa, Estela, e que você vai, né, aprendendo e se desenvolvendo como pessoa e conhecendo mais talentos, abrindo mais a cabeça e se envolvendo com mais temas, etc. Eu acho que você passa a ser um profissional e um líder com o objetivo principal de extrair o melhor, não só de você mesmo, mas do grupo com que você trabalha, né? Então, se você me perguntar hoje, eu vejo esse como o meu grande papel, né? Liderar é quase como se fosse um papel de treinador, né? De coach, assim, de equipe, né? De conseguir fazer com que a Estela seja uma melhor profissional, que o Thiago também, e que juntos eles sejam uma melhor equipe, né? E por consequência a gente vai ter uma melhor organização com isso, né? Então, eu vejo que isso é que diferencia o Lisboa de hoje, né? Esse é que eu entendo que é meu principal legado, que é fazer o que fizeram comigo. Eu, quando entrei na companhia, as pessoas, né? Porque a companhia são as pessoas, apostaram em mim, viram em mim características e um potencial que eu não tinha conseguido encontrar, né? E à medida que as pessoas foram me dando oportunidades, foram me tirando da zona de conforto, eu fui me descobrindo como talento, né? E como profissional e como pessoa. Eu vejo que esse é meu papel hoje, é Uhum. fazer o mesmo que fizeram comigo, né? Eu sou uma pessoa muito encantada com o nosso lado cultural, porque é um lado que tem como premissa isso, dar oportunidade, apostar, suportar o crescimento das pessoas, ainda muito antes das pessoas reconhecerem isso neles mesmos, né? Desses países todos, Carlos, teve algum que foi mais marcante, que você tirou uma lição que hoje é marcante na sua liderança? Eu, eu vejo, eu vejo que cada um teve um papel, né? As pessoas normalmente tendem a perguntar, ah, não, qual foi o que você gostou mais, onde você adaptaram melhor, onde... Não, minha pergunta é onde você aprendeu mais. Eu aprendi em todos, porque imagina o Todos. seguinte, cada um deles me ofereceu algo diferente, né? Minha primeira saída de Recife lá atrás foi um aprendizado né, do quão difícil né, cortar o cordão umbilical. Que foi para São Paulo, né? Minha primeira Mudar para saída, São né? Paulo talvez tenha sido mais difícil do que para outros países. Mas muito mais, porque foi o primeiro corte na minha vida profissional e pessoal, né? Você deixa para trás, entre aspas, família, amigos, né? A realidade que você conhece, o conforto, né? De onde você está e onde você sabe como navegar para algo muito incerto, né?
E eu vejo esse primeiro movimento como um dos grandes movimentos que eu fiz na minha vida, tanto pessoal como profissional. Pessoal, porque a gente, como família, abraçou o propósito, né? E não foi fácil abraçar esse propósito, né? Porque, obviamente, você tem aquele... Sair dessa zona de conforto não é fácil. Mas no momento que a gente saiu para o mundo, né? Então, eu concordo com você. Acho que foi o primeiro grande desafio nosso. E depois, cada etapa dessa, né? Quando eu saí do Brasil e fui para a Argentina, fui trabalhar no Cone Sul e tal, era uma realidade mais próxima à realidade brasileira, mercados emergentes, em processo de desenvolvimento, só que culturas muito, né, também diferentes da nossa. E, então, tem similaridades e diferenças aí. E depois saí daí e fui para o Canadá, imagina. Aí é bem diferente. É muito diferente, um mercado maduro, uma sociedade super madura culturalmente falando, a categoria muito mais avançada. Saí daí, fui para os Estados Unidos, trabalhar numa posição global, conhecer o mundo. E aí você acaba se dando conta que as pessoas são mais precisas que você acha, né? Você sempre acha que a tua realidade é muito diferente das demais. E não é. No final das contas, você se dá conta que tem muita semelhança e é interessante ser parte de uma companhia global porque ela te permite isso. Eu sempre digo que é quase como ter uma bola de cristal na tua mão, né? Uma companhia global, ela te permite ver o futuro, né? Ela te permite ver mercados que já passaram pelo que você passa ou está em processo de passar hoje em dia. E é interessante que você pode utilizar muito do que funcionou, não funcionou e com isso tomar as decisões mais corretas. Então, estou dizendo tudo isso para dizer que cada etapa dessa foi muito enriquecedora para a gente, né? E eu acho que a grande conclusão é que a gente tem que sempre continuar nesse processo de aprendizado contínuo, né? Porque é aí que mora a riqueza. Agora, você viveu momentos ali super importantes, né, na Ambev, né, nesses mais de 30 anos, muitas, né, coisas. Conta um pouquinho desse momento importante, né, que foi quando teve a criação da Ambev. Você estava lá, né? Então, como é que foi juntar culturas diferentes? Qual foi a participação sua ali naquele momento? Nossa, para mim é verdade. Era juntar Antártica e Brahma, né? Eu Não era, era... imagina, Duas marcas. como bom recifense, eu era bebedor de Antártica, Aham. entro na companhia num processo de expansão da marca Skol no Nordeste, né? Então, para mim, já foi uma primeira quebra Nossa. entre a preferência, né, e depois agora abraçar, né, essa causa de expansão aí da marca Skol, que virou uma marca icônica para mim na minha vida profissional. E depois isso tudo sendo, né, parte de uma empresa que se tornou um ícone nacional, né? A Ambev, nesse momento, ela dava partida para o que se tornou uma grande multinacional verde e amarela, né? E foi muito interessante para mim ser parte disso, Estela, porque esse processo, essa combinação entre culturas e uma companhia que desde esse momento se mostrou, e até antes, tá? Uma companhia hábil em lidar com dois mundos, né? A companhia, para mim, sempre foi uma companhia ambidestra. Tá? E eu sempre digo que isso que me encanta na nossa organização. Quando eu entrei em 93, na Brahma, na época, eu encontrei uma companhia que, apesar de liderar uma categoria muito, né, tradicional, porque é uma companhia, uma categoria centenária no Brasil, cerveja, né, e adorada e muito relevante culturalmente para o brasileiro, era uma cultura que trazia, naquele momento, uma versão meio de uma startup em gestão. Esse termo nem existia aí. Mas a gente combinava, imagina, esse lado tradicional de uma CPG, né, com um lado muito de vanguarda no que era a gestão, né? E isso, obviamente, traz uma fricção, traz uma tensão, mas daí surgiu o que virou essa organização, né? Então, o interessante foi, nesse processo, encontrar pessoas que se identificavam com essa oportunidade, quiseram ser parte dessa transformação.
e souberam lidar muito bem com esses dois lados, né? Eu nasci como profissional nisso e nunca me esqueci disso. Eu tenho certeza que tem muito ouvinte que está pensando assim, né? Como é que eu consigo na minha empresa fazer isso, né? Cuidar Como do manter, hoje e né, do futuro, isso, né? Ao esse mesmo tempo, espírito, né, esse de startup que ambidestro, você né? falou, É, né, porque sempre foi ousada, né, a muito, Ambev, a muito. Bembev também. É Então, verdade. assim, como é que se mantém essa cultura? Aliás, né, pensando nisso, como é que você vê essa mudança cultural que a Ambev passou recentemente, né? Assim, eu acho que o primeiro lado é que a gente, como agente de perpetuidade do negócio, os líderes têm que entender que não existe um lado ou outro lado. Ou seja, a manutenção do status quo ou a transformação e a aceleração no crescimento. É na combinação onde a gente encontra o real diferencial competitivo, né? Então, o que eu aprendi desde o meu primeiro momento na companhia foi a importância de manter esses dois lados sempre vivos na organização. A Ambev e a ABI foram organizações construídas nesse balanço constante, né? Num primeiro momento, um balanço que levou, né, a fusões e aquisições e um processo inorgânico bastante intenso que levou a organização a ser a principal organização no mundo cervejeiro, né, global, e, ao mesmo tempo, uma organização que, num segundo momento, buscou, com essa expansão geográfica, ser uma potência no crescimento orgânico, né, que é o crescimento de fazer com que a categoria que a gente representa, lidera e representa em várias operações do mundo, seja uma categoria capaz de atrair mais consumidores, né, de estar presente em mais ocasiões de consumo, ao mesmo tempo que é uma organização que se transforma constantemente. O que aconteceu aqui no Brasil não é diferente de outras operações do mundo, mas é muito interessante o que aconteceu aqui no Brasil, que hoje a companhia é uma companhia que é uma companhia digital, né? 95% das nossas transações com os clientes acontece digitalmente, né? Hoje a gente tem uma capacidade de ler, né, e entender as necessidades dos nossos clientes muito mais apurada do que a gente tinha no passado. Hoje a gente consegue chegar diretamente aos nossos consumidores também, né, através de uma plataforma como o Zé Delivery, né? Imagina que hoje nós conseguimos ler, entender comportamentos e hábitos do consumidor, que é um negócio que quando eu volto 15 anos como, né, líder de marketing na Ambev, era algo que a gente sonhava e não tinha, né? Então, eu vejo hoje uma companhia que conseguiu desenvolver, Tiago e Stella, músculos que hoje fazem com que essa composição corporal da organização seja uma composição muito mais forte, sólida. A organização hoje é uma organização mais preparada para o seu futuro, né? E quando você me pergunta sobre a mudança cultural, eu vejo também uma organização muito mais aberta, né? Menos fechada à sua realidade, muito mais buscando aprender de outras organizações, buscando aprender de outras operações no mundo, buscando ser mais colaborativa, porque é assim que a gente usa o poder da diversidade, né? Hoje a organização ela lida muito bem com o desenvolvimento e a formação né, e dá mais oportunidades para os talentos que crescem internamente, como eu, Uhum. com talentos que vêm de fora, É né? isso que eu ia te perguntar, porque, né, são carreiras longas, né? É. Mas vocês estão mais abertos também para trazer gente com expertise diferente? Como é que tem sido? Mudou isso? Ou ainda continua sendo a prata da casa ali? O principal. Obviamente, o lado de dar oportunidade aos talentos e praticar meritocracia, né, ele sempre foi muito forte e vivo na organização. Mas eu digo sempre que a organização sempre esteve aberta a trazer gente de fora, né? Tem muita gente que se identifica muito conosco, Estela, assim, com o lado cultural da organização, quando começa a conhecer um pouco mais como a gente vive no dia a dia, aquilo que a gente acredita. Essa identificação ela é muito intensa e não é coincidência, mas consequência, carreiras longas na organização, né? Uhum. E eu, desde o momento que eu comecei,
Eu tive o prazer de trazer pessoas de fora para dentro da organização, ainda como marketing. A pessoa que hoje é o líder de marketing global da ABI foi uma pessoa que veio de fora e fez, né, naquele momento, muitos anos atrás, incorporou, né, foi parte do marketing da Ambev. E hoje é o líder, é o CMO da ABI. E veio de fora, veio da Unilever. Né? Então, isso é só um exemplo que, né, essa mescla de talentos internos e externos sempre esteve presente na organização e é algo que a gente sempre busca proteger, porque é daí que vem o poder da diversidade real, né? Quando você está aberto a aprender mais de fora, né? Escutar mais e como consequência, tomar decisões mais acertadas. E eu acho que com a cultura, né, tão forte ali da Ambev, quem não se adapta naturalmente vai embora, né? E honestamente, é bom ter uma cultura diferente. Né? Eu aprendi no marketing que quando você tenta ser tudo para todos, você acaba caindo dentro de um terreno que é, né, areia movediça. A gente prefere ser muito atraente como organização e como cultura para um grupo de talentos que se identifique conosco. E daí a gente entende que, né, daí onde a gente consegue extrair mais, no bom sentido, né, dessa equipe trabalhando juntos. E quando a gente fala desse momento também de formação das pessoas, acho que uma preocupação grande nesse momento é fazer e incentivar as pessoas a reaprenderem com tecnologia, né? Como é que estamos lidando com isso hoje? Eu adoro esse teu ponto e eu concordo muito com esse ângulo. Eu acho que um dos grandes problemas que grandes organizações enfrentam é quando elas deixam de aprender e até reaprender a fazer o que você sempre fez, né? Imagina que no momento que você passa a ter 95% do teu faturamento acontecendo através de uma plataforma digital, você tem que reaprender a fazer vendas, você tem que reaprender a fazer marketing, né? Você tem que reaprender da tua área logística. Como é que você atende melhor 1.200.000 clientes no Brasil? Como é que você atende melhor os teus consumidores, né? Que agora você consegue ler com muito mais agilidade a maneira pela qual eles reagem a teus produtos, as experiências com os teus produtos, com o teu marketing. Então, mais do que nunca, esse processo de reaprender, ele é vivo na empresa, né? E o que eu tenho aprendido também, Tiago, é que para atrair talentos dessas novas gerações, você tem que oferecer isso, né? Porque o que os talentos buscam é a possibilidade de ser, idealmente, né, parte de uma organização que tenha escala como a nossa, uma categoria que tenha escala como cerveja tem, né? Marcas que são icônicas no nosso país e fora do nosso país, né? Com criatividade, com agilidade, com tecnologia, né? Com menos burocracia, com velocidade. É daí que eu te digo que né, o lado ambidestro da organização faz uma diferença enorme, né? E esse processo tecnológico, né, ele é muito intenso, né? Agora a gente tem a liderança da organização aprofundando o conhecimento em Gen AI, né? Sim, Então, inteligência artificial generativa, né? exato. Está impactando todos os negócios. Como é que impacta, né, porque imagina agora? para nós, né, com cada contato desse com um ponto de venda no Brasil, ou cada contato desse direto com o consumidor, ele gera uma quantidade de dados impressionante. Muito difícil você extrair dessas conexões, né, os insights que você pode converter em tomada de decisão para a tua organização. Então, um momento muito interessante para nós, né, de utilizar a tecnologia para extrair o que a gente vem conseguindo através da tecnologia, né, e fazer com que isso realmente seja um outro grande passo e um outro grande diferencial competitivo para nós no futuro. Então, esse processo de transformação da organização segue muito forte, muito vivo, e eu diria até num momento bem único para nós. E por quê? Porque agora, acho que o grande desafio para os líderes é
como fazer as perguntas corretas. É o Né? desafio da IA, né? Exatamente. Como é que você usa a tecnologia para extrair da data que a companhia tem disponível? Data is the new oil. É Uhum. isso. É. Né? Só que ela só é o new oil se você souber utilizá-la corretamente. Uhum. Esse é o momento que a gente está vivendo agora. O que aconteceu de transformação tecnológica na organização ao longo dos últimos anos, a gente entende que nos trouxe para a fundação que é necessária para dar esse próximo salto. É por isso que eu te digo que é um momento único. Né? As pessoas dizem, não, agora que chegou a 90 plus do faturamento da organização, então vocês encontraram o que é um platô? Pelo contrário, a gente encontrou a fundação necessária para dar o próximo grande salto na organização. Né? Uma organização que não tem Olha. medo de dar grandes saltos, né? Vai dar mais um, então. Uma vez eu li um negócio que eu acho que fala muito com isso. Né? O mundo não é para os covardes. Né? É. Agora, vocês também estão preparando aí, você estava falando dos jovens, né, que vocês estão atraindo, treinando aí, né, inclusive no famoso programa de trainee da Ambev, as trilhas de inteligência artificial também, né? É verdade. É o que acho que tem muito a ver com o meu comentário anterior, que para essa geração é encantador unir os dois mundos. Né? Imagina isso, né? Eu poder ser parte desse grupo que representa essa categoria que é tão relevante, né, culturalmente, e ao mesmo tempo eu posso, né, lidar com esse mundo que só as startups possuem. Uhum. Né? Esse terreno, Stella, ele é tão não ocupado hoje em dia que nos parece um terreno muito desafiador e ao mesmo tempo encantador para estar. Né? E muita gente pode chegar a uma conclusão que, não, é muito difícil, é impossível. Até que alguém vai lá e faz. Uhum. Esse tipo de desafio que a gente, né, curte, que encanta. E não é coincidência, mas consequência que a companhia segue sendo uma companhia muito encantadora, né, para esse grupo de talentos que entram no mercado de trabalho. E é por isso que o nosso programa de trainee ele Continua com essa ele é procura tão- Eu lembro que eu gigantesca, fiz esse matéria desejo, com né? esse programa de trainee em 2000, Olha lá, lá no nossa, começo do tá jornal. vendo? Eu fui entrevistar o pessoalzinho que estava concorrendo ali nas vagas. E uma coisa, né, da Ambev, né, que era muito daquela época, é essa questão da meritocracia, era uma coisa muito, uma competição muito meritocrática, né, internamente e tal. E ao longo dos últimos anos, a gente ouve assim que houve um treinamento da liderança para, né, mudou um pouco isso aí dentro. O que mudou em termos esse espírito que a gente tinha lá no começo e que você vê hoje, você que acompanhou tudo, né? É, eu acho que muitas vezes a nossa forma de viver, o nosso jeito, nossa cultura, ela foi interpretada de formas que não eram necessariamente a realidade lá dentro. Acho que foi sempre uma companhia que buscou talentos que tivessem vontade de crescer, talentos que estivessem dispostos a se descobrir, né? E abraçar desafios enormes, né? Crer, né, que eram capazes sem mesmo ter sido preparados para isso. Né? E isso dentro sempre teve uma força enorme, né, porque permitiu que pessoas como eu, né, tivessem alcançado posições e levado a situações e desafios que me permitiram chegar onde eu cheguei hoje. Né? E eu tenho vários colegas que passaram por um processo e por uma jornada similar à minha, mas fora eram interpretados como muito competitivo, muito, né, constantemente de tirar da tua zona de conforto e tal. Eu acho que isso é muito inerente a uma organização que busca estar sempre ali no Prime League. Né? É muito difícil você se manter e perpetuar o momento se você não tiver um constante processo de se desafiar. Né? Então, e é por isso que eu te digo que para alguns isso fala de maneira muito forte.
para outros assusta. Uhum. Né? E muitas vezes quando assusta, a interpretação é que é um terreno muito competitivo, né? Que as pessoas sempre estão insatisfeitas, eu tenho sempre que trazer mais, etc. Mas é a nossa forma de ser e de viver, né? E tem que falar muito com você, e tudo bem se não fala com você. Uhum. A gente respeita muito isso. O questionamento às vezes é se isso é saudável, mas com Mas tanta gente há tanto tempo na empresa. exatamente. Então imagina que seria um pouco insano 32 anos de organização vivendo de uma maneira, né, que fosse danosa para você. Muito pelo contrário, me permitiu ter muito equilíbrio na minha vida. Eu sempre digo, você comentou isso no começo, Tiago. Eu tenho 2 casamentos. O casamento com minha esposa, que já tem 33 anos, e o casamento com a companhia, que tem 32. Quase que começaram ali né, Quase muito juntos. próximo um do outro. E esse balanço ele foi chave para mim na minha vida inteira. E apesar de todo né, esse lado cultural que é de, sim, todo o tempo progredir, encontrar uma melhor versão né, e constantemente se desafiar e se reencontrar e avançar, eu sempre tive uma vida pessoal muito equilibrada. E isso para mim foi chave para chegar até aqui. Entendeu? Eu aprendo muito com a companhia e com a nossa organização e levo para dentro de casa. Minha família aprendeu muito com isso. Até E uma, vice-versa. até uma curiosidade minha, quando tem essas muitas mudanças que você fez na vida e os seus filhos falam, no futuro, para aposentadoria, vamos voltar para o Brasil e tal. Mas foram muitas mudanças, né? Em casa, como é que era? Nossa, pai, de novo vou mudar? Ou então, que legal, uma nova aventura. Eu acho que no começo, Tiago, tem sempre esse lado um pouco de, nossa, vou sair novamente, vou sair da minha zona de conforto, vou recomeçar. Por outro lado, no momento que você corta o cordão, né, eu acho que você aprende algo que é fundamental num processo como esse, que é, de um lado, aprender a viver fora da tua zona de conforto, tendo um pouco mais de conforto, né? E esse lado de ter um pouco mais de conforto, ele vem como consequência que é de uma sabedoria que vai passar. Ou seja, são ciclos. E se você entender que realmente tem um momento onde eu vou chegar, eu vou conhecer muito pouco daquele terreno onde eu estou começando a navegar, né, daquele mar que eu estou começando a navegar e das pessoas com que eu vou interagir, mas eu vou começar em um período relativamente rápido a me adaptar com isso e eu vou começar a extrair daí muito valor. Então, assim, eu sinto que essa foi uma realidade muito presente dentro da minha família ao longo do tempo, né? E hoje meus filhos, eles lidam muito bem com isso, né? E pensa no seguinte, como família e como organização dos 2 lados, novamente, a partir do momento que você se acostuma a estar mais fora da tua zona de conforto, por mais que seja desconfortável, né? Você aprende como navegar e como passar por isso. Então, assim, é um processo duro, mas muito rico. E Uma até um coisa, pouco viciante, eu diria, né? Da adrenalina de Essa é uma pegar um boa. novo desafio duro pela eu, frente. eu concordo muito com isso que você falou. Então, você meio que vive num processo de dizer, tá bom, e o que vem agora, né? Então, tem sempre os 2 lados, né? Mas uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória é que, assim, essa parte difícil, ela te permite muito, né, como evolução. Então, eu sempre busco ver isso, né? Ter os 2 lados. Eu tenho muita clareza que não é fácil, mas também tenho muita clareza do que isso traz como consequência. Agora, você já falou aqui em algum momento que você gosta de ter uma liderança expandida, que não é uma questão assim, né, ampliar a sua rede de confiança, não é um grupo pequeno. Como é que é isso na prática? Conta pra gente. Nossa, essa é uma pergunta bacana. Acho que a primeira parte da resposta para você é que, ao longo da minha trajetória, eu acho que isso aconteceu com vários colegas que conseguiram alcançar o que eu consegui, né?
é normal que você se sinta um pouco mais solitário, né? Que você vai crescendo na organização e você vai tendo menos pares, né? Aham. E isso pode te levar a um isolamento, que não é bom, né? Existem várias formas de você lidar com isso. Eu busco, né, ter sempre gurus ao meu entorno e pessoas que possam, né, que eu possa acessar e escutar e dividir. Pessoas que foram e são mentores, que apostaram em mim e vão me dizer muito do que eu preciso escutar, né, sem preocupação de dizer aquilo que você precisa eh, escutar. E, ao mesmo tempo, você busca em literatura e tal. São formas, né, várias Uhum. aí de trabalhar o isolamento. Eu gosto de adicionar a esse combinado de fontes algo que é o que você citou, né? A companhia, eu virei sócio da organização com 5 anos, né, depois de ter entrado na organização. Então, foi um processo bem rápido. E a organização viu em mim algo que eu acho que é muito interessante. A gente sempre busca enxergar nos outros, né? Que é quem é que pode ser sócio e demonstra, né, o comportamento de ser sócio, de ser parte da sociedade mesmo antes de ser, Uhum. né? Que é aquele comportamento que eu quero de dono e de dona de organização, né? E a gente sempre teve um grupo que a gente, né, enxerga que é assim, são as pessoas, são sócios e sócias que participam junto conosco do processo de fazer nossa organização, nossa companhia, uma companhia melhor Uhum. em todos os aspectos, do cultural, né, ao estratégico, à transformação, ao portfólio da companhia. E eu sempre digo que é, a minha oportunidade é de ter esse grupo muito próximo a mim, né? Então imagina o seguinte, aqui na Ambev, né, na região que está mais próxima a mim, a gente tem um grupo de mais ou menos 200 sócios. É um pouco menos de 1%, Uhum. né, da nossa população. E a forma pela qual eu trabalho também né, eu evito esse isolamento, é não só tendo um contato mais frequente com um grupo que reporta diretamente a mim, que são mais ou menos 15 pessoas, mas com esses 200, né? Uau. Uhum. Então, é um processo bem bacana. Para você ter ideia, quando eu cheguei no fim do ano passado e no começo desse ano, o meu primeiro passo foi escutar dessas 200 pessoas, né? O que é que vinha sendo esse processo de transformação da organização ao longo dos últimos 5 anos, né? Desse processo de transformação, o que a gente aprendeu que a gente tem que proteger e fortificar para frente? O que a gente navegou e visitou e viu que não tem nada a ver conosco? A gente disse, não, isso eu não quero manter, né? E quais são aqueles aspectos que a gente ainda não conseguiu abordar e abraçar e que a gente deveria focar daqui para frente nesse novo ciclo? E foi um papo muito maduro, né? E daí que vem novamente a beleza e a oportunidade de ter um grupo formado por talentos como a gente tem aqui na Ambev, né? Que a gente de calibre muito alto, né? Que me desafia muito, porque não é fácil ser o líder desse grupo, né? Nossa. Então imagina. Mas e como conversar com essas 200 pessoas? É Na isso que, prática. é isso que eu fiquei imaginando. Eu acho que a melhor forma é escutando. Mas você chamou para Chamei. reuniões Reuniões. particulares, É. assim, grupos pequenos? A gente fez um processo de escuta ativa, né? Não só no Brasil, mas também fora, nas outras operações. A gente fez um processo de escuta ativa que a gente pediu que essas 200 pessoas, antes de sentar comigo, né, fizessem o mesmo com seus times. Então imagina que no final a gente teve um alcance de algo como 2.000 pessoas, 2.500 pessoas na organização, né? E a escuta ativa, ela tinha como papel real escutar, né? Porque muitas vezes você está chegando e você se sente muito atraído a falar e as pessoas querem ouvir de você. E o primeiro choque dessas reuniões foi de deixar claro para todo mundo que eu não estava ali para falar. Eu estava ali para escutar, né?
Isso surpreende as pessoas, né? Elas E foi um processo muito rico, né? Porque no momento que ficou claro isso para todo mundo, eu consegui ver a maturidade do nosso time vindo né, à tona, ao máximo potencial, que é... Eu vi pessoas com muito equilíbrio em trazer, né, os dois lados da história. Ó, isso aqui foi muito bom, é muito importante para a gente. Eu gostaria muito que você, Lisboa, nesse novo ciclo, junto conosco, protegesse, fortalecesse para frente, bem como tiveram a maturidade de trazer, como sempre, né? Onde é que estão as oportunidades de melhora para o grupo? Então, foi um processo riquíssimo que permitiu o que a gente considera que é a fundação para esse novo ciclo da organização olhando para frente. A gente desenhou juntos o que a gente considera que é o nosso roadmap para frente, né? Que parte dessa fundação construída junto com eles, de um processo de escuta ativa. Né? Isso durou quanto tempo, Carlos? Você falou que foi no fim do ano, antes de vir para cá. Foi um processo... foi interessante, porque a gente fez uma sequência numa semana, depois fez uma sequência de reuniões na outra semana, demorou algo como 20 dias, mas a gente preferiu se dedicar plenamente a isso, porque eu acho que é muito interessante, porque você começa a conectar os pontos que vão sendo abordados. Não, e e sentir a transmitidos, temperatura local, né? exatamente. Assim, o que as pessoas estavam sentindo. E a gente aqui, né? buscou ter representatividade de todas as áreas da organização. E a gente uniu grupos que não necessariamente são grupos que no dia a dia estão muito próximos, né? De tal maneira que a gente também trouxe mais diversidade para a sala e fez do debate um debate ainda mais rico, por trabalhar com diferenças, entendeu? Então foi bastante enriquecedor para mim. E eu te digo novamente, é quando você trabalha, eu acho que os dois lados, né, do processo decisório, que é o lado que é mais ágil, que vem muito da tua experiência, depois de tanto tempo na organização e tanta experiência dentro e fora do país, acaba sendo muito rico para mim e fértil. Com outro lado que é de escutar, de analisar, de entender melhor e usar toda a riqueza da liderança, da experiência, da diversidade de experiências que a gente tem disponível dentro da organização e unir os dois lados. Então esse é o momento que a gente está vivendo hoje, né? E tem sido muito bom. O time tem me recebido de uma forma muito carinhosa, né? Apesar de vários nunca terem tido oportunidade de trabalhar comigo antes. Imagina, eu estava 15 anos fora. Então, vários deles nem me conheceram, né? No período que eu tinha de Brasil. A gente, como somos uma organização que aposta muito, né? Os ciclos, as gerações vêm e tomam novas posições dentro do grupo. Então, eu estou trabalhando com hoje diversidade de pessoas que eu conhecia daquela fase lá atrás, com muita gente que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, e isso é muito enriquecedor. Né? Então, vivendo um momento bem interessante, bem único hoje. Muito legal, bacana. Bom, vamos para aquela pergunta que não quer calar. Exatamente. Se você tivesse que dar um conselho para quem está assumindo um cargo de liderança hoje, qual seria, cara? Não deixar as oportunidades passarem. Eu sempre digo isso para os trainees. A gente estava falando dos trainees, né? Eu vejo os trainees chegarem na organização com um brilho nos olhos, assim, que é encantador, é muito inspirador. Eu adoro estar em contato com eles por isso. Você se sente mais jovem, né? Mas também é comum ver as pessoas começarem a perder esse brilho, né? E também perder a abertura e a coragem de abraçar desafios que a gente vê muito na juventude. Né? Não perder essa... Eu acho que, se você me perguntar hoje, eu acho que algo que foi super importante nessa minha trajetória é manter esses dois lados sempre vivos, né? O brilho no olho e a coragem, né? Para abraçar novos desafios e sair da tua zona de conforto, né? Eu acho que algo que é fundamental, que a gente tratou muito ao longo do dia de hoje, na sessão hoje, foi
está sempre aberto a aprender, né? Então, os talentos, os líderes e as organizações que não entendem que é vital, né, o aprendizado contínuo e essa busca contínua por uma melhor versão tua, são organizações que estão fadadas aí a um futuro mais difícil. Então, Forçar sair da zona de conforto ajuda a lidar com o mundo cada vez muito, mais em transformação, né? muito, né? É porque imagina o seguinte, eu acho que o desconforto ele vem da falta do hábito, né? Então, para mim, é o ponto, quanto mais acostumado você estiver como líder, né, e como organização a viver fora daquela realidade que é usual, Uhum. mais preparado você vai estar para um VUCA world, né, que é Ah, um mundo em constante transformação, onde é muito difícil você ter certeza de qualquer coisa, né? Então, eu acho que é muito importante você praticar adaptabilidade, né? Eu não boa gosto do dica. engessamento, Uhum. eu gosto da versatilidade, né? Versatilidade como organização, versatilidade como profissional, versatilidade como categoria, né? As pessoas sabem, muitas vezes quando eu falo isso da cerveja, as pessoas dizem, cerveja é versátil, muito versátil. E eu encontrei várias versões né, da cerveja no mundo, né? Uhum. E agora eu acho que os brasileiros começaram a se dar conta É. disso, né? A cerveja começou a ser mais premium, a cerveja começou a ser craft, a cerveja começou a ser sem álcool, né? Aham. A cerveja começou a trazer aspectos funcionais que não tinha antes, né? E ela com isso começa a ser mais versátil, mais adaptável a um mundo que é muito, né, hoje volátil, versátil também, né? Então, isso me encanta. Muito legal, Carlos. Mas a gente quer mais dicas além do trabalho. Nossa, vamos lá. Carlos, é nesse momento que a gente quer saber o que o Carlos Lisboa, fora do trabalho, fora da Ambev, faz para tirar a cabeça do trabalho, se distrair e sentir um pouco a vida e esse equilíbrio que você já falou pra gente que sempre teve, apesar do trabalho. Eu costumo ter uma vida muito ativa. Eu busco desafiar meu relógio cronológico todo o tempo. Então, eu tenho uma vida que é muito voltada para esporte, né? E eu, desde muito cedo, não só do lado, né, físico de todos os dias treinar, e eu tenho um hábito, disciplina de treinar todas as manhãs, então eu sou muito diurno, né? Eu acordo muito cedo e me sinto bem acordando cedo. Normalmente quando eu vou trabalhar eu já chego numa velocidade Aham. acelerada, porque eu começo bem cedo pela manhã, e são nesses momentos, Tiago e Stella, que eu tenho são os meus momentos mais ricos, assim, de ideia, de como encontrar soluções para os desafios que eu enfrento no dia a dia, quando eu oxigeno o meu corpo, oxigeno minha mente. E a academia que você faz? Eu faço. Eu gosto de correr, eu gosto de treinar, eu faço musculação, faço boxe, né? A boxe também. Eu aprendi no México, né? Vivi no México Ó. 6 anos e E lá culturalmente, na cultura deles é um esporte exato, super, né? exato. E eu comecei a admirar muito. É um esporte muito intenso, fisicamente, muito rico, muito técnico. Ao mesmo tempo que eu sou surfista desde muito jovem, né? Então, eu aprendi a surfar em Recife, né? Eu aprendi a surfar no mar e eu reaprendi a surfar na piscina, né? Porque o surf é um negócio que Na piscina agora, surfando. evoluiu muito no mundo todo, mas principalmente no Brasil. O Brasil hoje é uma referência mundial no surf. É um esporte que passou por um reposicionamento muito interessante, né? Era muito associado a relaxamento, a curtir a vida, a curtir a natureza. E hoje é um esporte também muito relacionado à performance, né? E hoje os brasileiros e brasileiras É são verdade. ícones no mundo, né?
e né, ganharam vários campeonatos mundiais, então eu adoro essa ambidestria do surf também, então... Mas eu fiquei curiosa, na piscina, é É, piscina de onda? É piscina de onda. Tá. E é algo, voltando ao ponto do equilíbrio familiar, que eu pratico com minha família, né? Minha Olha mulher é surfista, meus Olha. filhos são surfistas, então, caramba. além de E tudo... vocês viajam para Viajamos, surfar? é. Lugar lá tem onda Isso. boa, vamos junto. é isso? Imagina que eu estava vivendo no México, que é um lugar maravilhoso para surfar também, então, e eu ia com a família surfar, entendeu? Então, é um negócio que permite, né, um ótimo equilíbrio para mim como pessoa e como profissional. Então, essa minha vida fora, né, é uma vida muito família, esporte, saúde, e isso balança muito bem com o meu lado profissional, né, e com tudo que eu comentei com vocês. Ah, que legal. Mas quer saber também, assim, o que você está consumindo ultimamente, assim? Série, livro, tem alguma dica também para dar para o ouvinte aqui do CBN Professional? Olha, eu adoro literatura que me ajuda a ser um melhor CEO na organização e um melhor CEO na minha vida. Ah, o CEO da vida, É. isso, né? Então, a minha literatura vai desde livros como Outlive, né, que, na essência, te inspiram a não só viver de forma, né, mais prolongada, mas também de forma mais saudável ao longo dessa trajetória. Eu sempre digo que é um livro que te inspira a desafiar o modelo cronológico da vida, né? Que você pode perpetuar a tua juventude, né? E eu quero muito isso. Eu quero continuar curtindo com minha vida, com minha família, o que eu faço com eles hoje, né? Eu quero surfar até meus 80, 90 anos. Então, isso é algo que coloquei como desafio para mim. Eu adoro também literatura, como eu te falei, que me ajuda a ser um melhor CEO. Eu sempre recomendo, tem um livro que se chama Outsiders, né, que trata sobre CEOs que tiveram uma postura muito diferente nas companhias que lideraram e tiveram uma mentalidade de investidores dentro dessas organizações e conseguiram, com isso, alocar de forma mais correta os recursos que são gerados dentro da organização e tiveram uma postura muito interessante de se cercar de talentos que traziam conhecimento que eles não detinham, né? E essa combinação foi muito poderosa, né? Eu acho que esses são dois caminhos bem... Duas boas dicas, né? Boas dicas aí. O Outsiders e Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor, né? Eu Legal. acho que espelha bem. Ótimas dicas. Boa. Carlos Lisboa, muito obrigado por ter trazido tanto conhecimento, tanta história bacana pra gente aqui no CBN Professional. Eu vou fechar dizendo que, reforçando o que eu comentei no início do nosso papo, essa oportunidade com vocês vai ser outro marco importante nesse meu retorno. Então, muito obrigado por me convidar. Muito Vou obrigada guardar a com você. carinho esse nosso papo e eu espero que seja o primeiro de vários. Com certeza. Com certeza. Muito legal. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado Stella, a vocês. mais uma ótima conversa hoje aqui com a gente, hein? É isso aí. Obrigada, Thiago. Obrigada, Carlos. Até o próximo. Então tá bom, o CBN Professional vai ficando por aqui, né? A gente está aqui em mais um episódio muito bacana da 10ª temporada do CBN Professional nesse ano de 2025. E se você gostou do episódio, tem críticas, tem sugestões, colabore com a gente, escreva pra gente pelo e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. Claro que se você quiser saber mais do conteúdo, de tudo que a gente conversou aqui, desses temas, tem no Jornal Valor Econômico com a Stella Campos, trazendo tudo para você sobre carreira também. E eu lembro que os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e do Cláudio Antônio, e também temos aqui o roteiro e a produção desse episódio sendo feitos pela Stella Campos, pela Bárbara Nor, pela Rafaela Zampoli, Eli Menezes e também o Suelton Viana. Eu sou o Thiago Barbosa, agradeço demais a sua audiência e espero te encontrar no próximo episódio do CBN Professional. Até lá!